Lula vencendo as eleições em alguns países do mundo. O que poderia atrapalhar uma eventual vitória de Lula no primeiro turno? Conversamos com cientistas políticos que elencaram 4 fatores. Para ganhar, Lula precisaria de 50% dos votos válidos mais um. Aí que entra o primeiro fator, a vantagem apertada de Lula quando considerados os votos válidos. As pesquisas de opinião ainda deixam a possibilidade de vitória dentro da margem de erro, que varia aí de 1 a 2 pontos percentuais. Dá uma olhada nos resultados dessa semana de reta final. Um segundo fator de dúvida é qual será o percentual de comparecimento às urnas. Isso porque a abstenção nas eleições tem crescido ano a ano, um fenômeno também identificado aí em outros países. Na última eleição para presidente, 20% dos eleitores não compareceram às urnas. Junto aos votos brancos e nulos, as abstenções determinam o número de votos válidos. Se essa ausência afetar, digamos assim, de forma proporcional aos candidatos, tende a beneficiar quem está na frente, que precisará de menos votos para alcançar os 50% mais um. Ou seja, menos votos de maneira geral significa também menos votos válidos necessários para fechar a conta. Mas essa moeda tem um outro lado. O perfil dos eleitores que faltarem às eleições pode influenciar no resultado. É aí que a coisa pode ficar complicada para o Lula. Segundo o pesquisador Fernando Meirelles, historicamente, eleitores mais pobres e menos escolarizados tendem a votar menos. Segundo ele, parte disso tem a ver com o custo de deslocamento para os locais de votação. Muitas dessas pessoas moram em locais de difícil acesso e não têm recursos para ir até as sessões eleitorais ou não podem perder o dia de trabalho para votar. E esses mesmos eleitores, segundo o histórico de votações anteriores, tendem a preferir candidaturas do PT. Assim, uma maior abstenção de eleitores de baixa renda poderia tornar mais difícil a vitória de Lula em primeiro turno. Mas a questão da abstenção não é tão simples. Fernando Meirelles explicou ao meu colega Luiz Barrucho que, historicamente, a abstenção sozinha não tem um impacto tão significativo. Isso porque os grupos que têm baixo comparecimento representam fatia pequena do eleitorado. Por exemplo, no primeiro turno de 2018, os analfabetos tiveram taxa de comparecimento significativamente mais baixa do que a dos eleitores com mais escolaridade, como mostra esse gráfico elaborado pelo cientista político Jairo Nicolau. No entanto, observa Meirelles, os analfabetos representam apenas 4,5% dos eleitores, um peso relativamente pequeno dentro do total. Além disso, outros grupos também têm abstenção alta, como os idosos com mais de 70 anos, idade a partir da qual o voto deixa de ser obrigatório. E esses eleitores tendem a votar mais em Bolsonaro, compensando em alguma medida a abstenção dos mais pobres. Ou seja, o efeito dessas ausências pode acabar se anulando, mas estamos falando aqui de uma possível vitória em primeiro turno muito apertada, ou seja, poucos votos podem fazer a diferença. O terceiro fator é o apelo pelo voto útil. Muita gente deixa para decidir o voto na véspera, principalmente para os cargos de senador e governador dos estados, que são cargos sobre os quais as pessoas acabam se informando menos ao longo da campanha eleitoral, deixando para tomar uma decisão em cima da hora. É por isso que, segundo os pesquisadores com quem a gente conversou, não surpreende que as pesquisas mostrem resultados diferentes dos votos efetivamente apurados nesses casos, mais do que na eleição presidencial. Mas nas eleições presidenciais, 2 fenômenos podem causar mudanças de última hora nos resultados eleitorais: o voto útil e movimentações entre os indecisos. O voto útil é o daquela pessoa que, dado as pesquisas de véspera, decide alterar seu voto estrategicamente, pensando em ter maior influência no resultado final ou votar no candidato vencedor para sentir que seu voto não foi desperdiçado, diz o pesquisador do Sebrap. Ele cita o exemplo de 2018, quando candidatos como Geraldo Alckmin e Marina Silva tiveram votações muito mais baixas do que apontavam as pesquisas eleitorais, enquanto Bolsonaro e Fernando Haddad registraram mais votos do que o esperado. Seguindo essa lógica, candidatos como Ciro Gomes, Simone Tebet e Soraya Tronic poderiam perder votos na reta final para as candidaturas maiores. Para uma vitória em primeiro turno, seria importante para Lula captar votos dessas candidaturas, mas esses candidatos, principalmente Ciro Gomes, têm feito campanha ferrenha contra o voto útil. Por fim, nosso quarto ponto, o movimento dos indecisos. Segundo a pesquisa FSB-BTG Pactual, 86% dos eleitores diziam que sua decisão de voto já está tomada e não vai mudar, enquanto 13% afirmavam que ainda poderiam mudar de ideia. Apesar de o percentual de certeza de voto ter se mantido mais alto ao longo de toda a corrida eleitoral de 2022 do que em eleições anteriores, a parcela de indecisos ainda é relevante. Segundo o pesquisador, 2 fatores movem esse grupo.
Um é o voto estratégico, que é a tendência de acompanhar a maior parte do eleitorado votando nos candidatos com maior chance, Lula ou Bolsonaro. Mas dentro desse grupo também costuma haver muita abstenção, porque essas pessoas, por não se importarem tanto com política, acabam muitas vezes não indo votar. Olha o que diz o pesquisador Fernando Meirelles. O que importa é que esse grupo é muito grande. Como é muita gente, se na véspera acontecer qualquer coisa, algum fator que impulsione uma das candidaturas, isso pode mudar muito o resultado eleitoral em relação às pesquisas da véspera. Carolina Botelho, da UERJ, por sua vez, avalia que o fato de as mulheres serem maioria entre os indecisos pode favorecer Lula na última hora. Esse grupo pode influenciar numa vitória de Lula em primeiro turno. A mulher ficou mais desempregada do que o homem na pandemia e, tradicionalmente, são elas que cuidam das crianças e idosos no Brasil. Elas que cuidaram dos idosos que ficaram doentes e morreram na pandemia e das crianças que ficaram 2 anos sem escola, ela observa. A especialista destacou também um contexto histórico interessante. Na maioria das vezes, as eleições presidenciais brasileiras vão para o segundo turno. Desde a redemocratização, apenas 2 eleições para presidente no Brasil foram encerradas de primeira. As 2 vitórias de Fernando Henrique Cardoso em 1994 e 98, tendo justamente Lula como principal adversário. Nos demais 6 pleitos, 1989, 2002, 2006, 2010, 14 e 18, houve segundo turno. E às vésperas das 2 eleições em que FHC venceu no primeiro turno, ele aparecia com 53,4% dos votos válidos nas pesquisas eleitorais em 94 e 51,5% em 98. Lula aparece com menos que isso em média nas pesquisas divulgadas até agora. Se o segundo turno das eleições fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 48% dos votos e o presidente Jair Bolsonaro 39%. Apesar da margem de 9 pontos percentuais por região, o petista ganharia em 3 regiões e Bolsonaro em 2. A maior vantagem de Lula é no Nordeste, seguido do Sudeste e do Norte. Já Bolsonaro venceria Lula no Centro-Oeste e no Sul. O presidente ampliou sua vantagem nos estados do Centro-Oeste em relação à última pesquisa feita em março. Na ocasião, ele tinha 15% de distância e agora tem 20%. No Sul, Bolsonaro perdia há um mês e na sondagem de abril ele aparece na frente. Nos números gerais de todo o país, a distância entre os dois caiu de 13% para 9% em um eventual segundo turno. Na série histórica, Bolsonaro tinha vantagem sobre Lula até abril do ano passado, quando o petista ultrapassou o atual presidente na preferência dos eleitores. A maior diferença entre os dois chegou a 17% no fim do ano passado, mas desde então começou a diminuir, assim como a de eleitores que dizem que pretendem votar branco ou nulo. Na avaliação de Maurício Moura, fundador do IDEA, há uma melhora significativa das intenções de voto em Bolsonaro nos últimos meses, mas que outros números ainda soam um alerta se comparado com os pleitos anteriores. Também, segundo a pesquisa, 39% dos eleitores não votariam de jeito nenhum em Lula. A taxa de rejeição do presidente Jair Bolsonaro está mais alta que a do petista, em 45%. A reprovação do nome de João Dória é de 21% e a de Ciro Gomes, 18%. Maurício Moura explica que a taxa de rejeição é um dos pontos centrais da eleição, porque indica o quão disposto o eleitor está em mudar de voto e ser convencido durante a campanha. Este número foi decisivo em outras eleições. Do outro lado do mundo, Lula vence as eleições na China, Coreia do Sul, Singapura e Nova Zelândia. Mas no Japão, quem venceu foi o Bolsonaro. O resultado não oficial das eleições em outras partes do planeta já começaram a ser apurados. Eleições eleitorais na Nova Zelândia, China, Japão e Austrália já têm demonstrações parciais do que será o dia de votação. Os colégios eleitorais da Nova Zelândia são os primeiros a abrir a votação, consequentemente também são os primeiros a terem uma parcial do resultado. Perto da meia-noite no Brasil, 17 horas na Nova Zelândia. A primeira sessão foi oficialmente fechada. No boletim colado na porta de cada local de votação, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva leva vantagem sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. Os números ainda precisam serem confirmados oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Porém, residentes dos locais de votação, onde as urnas já fecharam, postaram fotos aí do papelzinho e tal, documento que traz o resultado de cada urna daquele colégio eleitoral.